Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a Era Napoleônica. Nós já estudamos a primeira fase, consulado. No nosso último encontro virtual, eu pedi que vocês assistissem um documentário sobre a segunda fase, sobre o Império, um documentário do Discovery Channel que se encontra na plataforma. Espero que todos tenham assistido. Esse documentário vai facilitar muito o nosso estudo e a nossa compreensão da segunda fase, a nossa compreensão do Império, segunda fase da Era Napoleônica. Tá certo? Vamos então começar o nosso estudo, sempre lembrando ou relembrando os conteúdos aprendidos anteriormente e eu saliento várias vezes alguns tópicos que são mais habituais de serem cobrados em provas, em vestibulares e Enem. Então eu peço a paciência de todos, né, quando eu me torno às vezes até repetitivo, mas se assim eu faço é porque o tópico é fundamental para que nós venhamos a compreendê-lo, a fixá-lo. Então, quando eu repito muitas vezes uma coisa, é porque é muito importante, é muito exigido, tá certo? Então, vamos continuar. Nós estudamos a primeira fase do consulado. O consulado, como principal característica, ele traz que foi um governo totalmente voltado para privilegiar a alta burguesia e suas demandas. A principal realização de Napoleão no consulado, sem sombra de dúvida, e eu insisti muito nisso, foi o Código Napoleônico, que trouxe igualdade jurídica a todos, antiga reivindicação dos nossos amigos burgueses, ou seja, todos são iguais perante a lei. Ele trouxe também a total proteção à propriedade privada, liberdade de pensamento, liberdade filosófica, né? Ou seja, o cidadão pode ser o que ele quiser filosoficamente, ter liberdade de pensar, ele pode ser até um ateu, até um protestante, e não pode ser perseguido por isso. Então, nós vamos ver que também ele trouxe consigo a sociedade laica, ou seja, uma sociedade sem interferência de religião, dos conceitos religiosos, e trouxe também consigo o Código Napoleônico o desejo que a classe burguesa tinha de neutralizar os órgãos de ação dos trabalhadores. Neutralizou os sindicatos, né, proibiu os sindicatos e proibiu a lei de greve. Então, o Código Napoleônico é, sem sombra de dúvida, o maior feito de Napoleão no período de consulado. Nós sabemos, gente, que Napoleão foi tão bem no período do consulado, administrou tão favoravelmente para os burgueses, que em 1802 eles transformaram ele em cônsul vitalício. Mas depois eles quiseram mais, eles queriam manter Napoleão para sempre e dar mais poderes a ele, para que assim Napoleão pudesse, com mais propriedade, com mais liberdade, atender às demandas da classe burguesa, principalmente da alta burguesia. Então eles transformaram Napoleão em imperador perpétuo da França. No momento que Napoleão se torna o imperador perpétuo da França, nós começamos a segunda fase da Era Napoleônica, Império. Nós vamos ver que essa fase vai se caracterizar principalmente pela expansão territorial através de conquistas militares que foram empreendidas por Napoleão, né? E principalmente pela autonomia que Napoleão demonstra na governança da França, sem se preocupar com a igreja e muito menos em agradar a alta burguesia. Vamos partir então para ver Napoleão fazendo o que ele sabe fazer de melhor, a guerra. Bom, gente, vamos prosseguir. A coroação de Napoleão ela é extremamente reveladora dos fatos que virão. Napoleão, em sua coroação, ele age de maneira intempestiva, de maneira não esperada, e ele simplesmente arranca a coroa das mãos do Papa e ele mesmo coloca essa coroa sobre sua cabeça. Esse ato intempestivo de Napoleão tem uma simbologia muito grande. Primeiro, é que ele, ao contrário dos outros imperadores, ele faz questão de demonstrar que ele está sendo coroado, mas que ele não depende da aprovação da Igreja Católica.
Outra coisa, esse ato intempestivo também é um recado à alta burguesia que ele não mais se sujeitará a ser um mero mensageiro, um mero facilitador dos desejos da alta burguesia. Então, já na coroação, Napoleão já diz a que veio, né? O governo de Napoleão, na parte de império, ele vai durar 10 anos, ele vai de 1804 a 1814, e nós podemos ver alguns fatos que foram, vamos dizer assim, habituais nesses 10 anos de governo de Napoleão. Primeiro fato são os atritos permanentes com inimigos e vizinhos. Como assim? Vamos falar primeiro dos inimigos. O inimigo histórico da França sempre foi a Inglaterra. Historicamente, França e Inglaterra lutam por bastante tempo. Vamos recordar aí os amigos alunos, lembrando do primeiro ano do ensino médio, vocês devem lembrar da formação dos Estados Nacionais. Quando nós vimos a formação do Estado francês, nós observamos durante aquele estudo que a Inglaterra ameaçava o espaço territorial francês. Então observa, desde aquele período, existe já uma rixa por territórios entre França e Inglaterra. Nós vimos também que durante a Revolução Francesa, contra a Inglaterra percebeu uma França mais fragilizada por convulsões internas, por um rei fraco e incapaz, que era Luís XVI. Quando a França percebeu o exército desestabilizado, o exército francês estabilizado, eles também tentaram invadir a França novamente. Só não tiveram êxito porque foram detidos na fronteira pelo então novato general Napoleão. Né? Napoleão conteve, claro, com a ajuda dos voluntários franceses, a gente nunca pode esquecer disso. O povo francês foi convocado nas ruas por Danton para ir para a fronteira e lutar ao lado de Napoleão contra a invasão dos ingleses e austríacos, e o povo assim o fez. E graças a esses voluntários, Napoleão também obteve êxito contra a invasão dos nossos amigos ingleses. Nós temos também, além da Inglaterra, então rival e inimiga histórica dos franceses, nós vemos que a Inglaterra agora ela se transforma numa nova ameaça aos franceses. Que ameaça? Ameaça comercial. Nós vamos ver que os franceses estão encontrando uma concorrência demasiada dos ingleses no que se refere ao comércio de produtos manufaturados. Então a Inglaterra, além de ameaçar a França territorialmente, com possibilidades de invasões, ela agora ameaça a sanidade ou a saúde da economia francesa, concorrendo com essa na venda de produtos manufaturados no continente europeu. Então a Inglaterra se torna uma das preocupações recorrentes de Napoleão. Outro problema deste período são os vizinhos. A França é um caso à parte na Europa nesse momento. Ela possui um imperador, até aí tudo bem. As demais nações europeias, em geral, também têm um imperador, tem seu monarca. Esse imperador tem poderes centralizados, até aí normal. As outras nações têm imperadores e monarcas absolutistas, com poder centralizado. Mas o que difere da França imperial napoleônica é que, ao contrário dos seus vizinhos, a sociedade é burguesa. Ou seja, a França tem um imperador no governo, tem um governo centralizado e absolutista que lança todos os poderes na mão desse imperador, mas ao mesmo tempo ela tem uma economia burguesa e uma sociedade burguesa. Uma economia burguesa centrada no comércio, na livre concorrência e no direito à propriedade. E uma sociedade burguesa que admite a mobilidade social, que admite a liberdade de pensamento, de filosofia e que prega, através do seu Código Juris Civilis, a igualdade jurídica entre as pessoas, ou seja, que todos têm direitos iguais perante a lei. Então, a França ela é vista como uma ameaça às demais nações europeias absolutistas de sociedade e economia feudal. Essas demais nações são o oposto da França. A economia agrária, a economia da França é uma economia comercial que atua com produtos manufaturados, os vende, os compra, os distribui,
a sociedade dos demais países europeus possui uma sociedade cuja principal característica é a imobilidade social. Nasceu camponês, morre camponês, nasceu nobre, morre nobre. E já o Império Napoleônico, o Império Francês, possui um imperador que não é nobre, que ascendeu graças à mobilidade social que permite a sociedade burguesa. Então é óbvio que, com o passar do tempo, essas sociedades europeias absolutistas e vizinhas, elas vão tentar destruir o Império de Napoleão, porque ele representa um perigo, é uma novidade perigosa para os vizinhos absolutistas, detentores do velho regime e da velha economia. Bom, nós já falamos sobre a Inglaterra, o velho inimigo tradicional da França, vimos que essa inimizade já vem de longa data, vimos que Napoleão ele vai dispensar uma preocupação toda especial com a Inglaterra. Na realidade, Napoleão ele acreditava firmemente que a França só teria paz depois da destruição sumária ou do controle sumário da nação inglesa. Mas Napoleão tinha um problema grave até, um problema que ele, mesmo sendo um dos maiores estrategistas militares da história, não conseguiu resolver. Que problema era esse? Os nossos amigos ingleses eram os senhores dos mares. A Inglaterra possuía o maior poderio marítimo da Europa. Ela tinha a maior frota mercante e a maior frota de guerra da Europa. Ou seja, a Inglaterra dominava os mares. E a França? A França tinha a melhor infantaria da Europa. Significa que a França tinha poder em terra. E aí vem um problema grave para Napoleão. Como você derrota um inimigo cujo maior poder não se equivale ao seu poder? Ou seja, para que Napoleão conseguisse atingir o seu plano de invadir a França, de invadir a Inglaterra, de controlar e dominar a Inglaterra, ele teria que subjugá-la naquilo que a Inglaterra era melhor. E no que a Inglaterra era melhor? No mar. O controle do mar pelos ingleses, tanto no comércio quanto na guerra. E Napoleão sabia que este controle, que essa condição, ele não possuía. A Marinha Francesa não era, de maneira alguma, rival ou tinha condições de competir com a Marinha Inglesa. Então, esse problema, insolúvel no momento, fez Napoleão arquivar os seus planos de invasão da Inglaterra. E Napoleão vai arquivar por mais tempo esses planos, porque um fato vai tornar quase impossível a invasão da Inglaterra por parte dos nossos amigos franceses. Se Napoleão já via dificuldade de enfrentar os ingleses no mar, depois da Batalha de Trafalgar, esta pretensão de Napoleão vai acabar de uma vez por todas. Nós vamos ver que o almirante Nelson, almirante da Marinha Inglesa, ele vai enfrentar a Marinha Francesa numa batalha chamada Trafalgar. E esse almirante Nelson vai impor pesadas baixas à Marinha Francesa. Nós vamos observar que 70% da Marinha Francesa vai ser destruída nesta batalha. O almirante Nelson consegue o grande feito de neutralizar a Marinha Francesa e paga isso com a vida, porque o almirante Nelson morre na Batalha de Trafalgar. Então, os franceses são derrotados no mar e a possibilidade, que já era um pouco remota, da invasão da Inglaterra pelos franceses agora se tornou impossível. O que Napoleão vai fazer então contra o seu arquirrival, o seu inimigo tradicional? Napoleão vai fazer o que é possível. Napoleão vai fazer o que é possível fazer. Ele vai criar um bloqueio continental. De maneira resumida, o bloqueio continental nada mais é do que impedir que qualquer nação europeia comercialize com a Inglaterra. Ou seja, Napoleão ordenou
Desculpe, eu ia tossir aqui. Napoleão ordenou que todos os portos europeus se fechassem aos navios ingleses. Dessa forma, ninguém comprava e ninguém vendia para a Inglaterra. Qual era o objetivo de Napoleão com o bloqueio continental? Acabar com a economia inglesa. Era o primeiro objetivo. Provocar o caos na economia inglesa. Imagina uma nação isolada que não compra e não pode vender. Imagina uma nação que tem como uma das melhores formas de movimentação de sua economia a marinha mercante, e agora essa marinha mercante não pode atracar em nenhum porto. Imagine o caos que essa ação de Napoleão provocaria na Inglaterra. E mais que isso, Napoleão tinha um segundo objetivo. No momento que ele implantava o bloqueio continental aos ingleses, ele liberava todo o mercado consumidor europeu para os produtos franceses. Então, usando um provérbio, uma frase popular, Napoleão, com o bloqueio continental, pensou em matar 2 coelhos com uma pedrada só. Ele provocava o caos na economia inglesa e, ao mesmo tempo, liberava todo o mercado consumidor para os produtos manufaturados franceses. Afinal, se a Inglaterra não podia mais vender os seus produtos manufaturados e os países europeus os consumiam, quem seria agora o principal fornecedor desses países europeus? Óbvio, a França. Então, um dos problemas que a França possuía com a Inglaterra, que era a concorrência comercial na venda, na entrega de produtos manufaturados, agora estava eliminada pelo bloqueio continental. Assim pensou Napoleão. Gente, o que nós vamos ver agora, vamos trocar o nosso slide, a gente vai começar a observar, deixa eu ir um pouquinho mais adiante, isso nós já vimos, os objetivos do bloqueio continental, né? Nós vamos ver que o bloqueio continental, na realidade, ele foi um tiro no pé. Como assim? O senhor acabou de falar que Napoleão matou 2 coelhos com uma pedrada, que de um lado ele vai levar o caos à economia inglesa, de outro lado ele vai liberar todo o mercado consumidor de produtos manufaturados aos manufaturados franceses, acabando com a concorrência inglesa. Agora o senhor chega e diz que o bloqueio continental foi um tiro no pé. Calma que eu vou explicar. O problema todo, gente, é que Napoleão não calculou bem a parte dos produtos manufaturados. Deixa eu explicar isso. A Inglaterra, assim como a França, concorreram na distribuição dos produtos manufaturados nas nações europeias. Eram rivais, eram rivais na fabricação, na distribuição, na venda desses produtos. Concorrentes, é a palavra melhor. Agora, teoricamente, pelo menos, a França vai ter que dar conta quase que sozinha, uma vez que os demais países europeus já foram, boa parte deles, derrotados por Napoleão, nós já vamos ver isso um pouquinho mais adiante, e ninguém tem coragem de concorrer com os franceses. Mas nós vamos ver que agora a Europa, o continente europeu, está dependendo muito dos produtos manufaturados franceses, só que os franceses não têm estrutura para fornecer de maneira plena, de maneira suficiente para todos os europeus. Aí vem um probleminha, porque Napoleão, quando decretou o bloqueio continental, ele também decretou que qualquer nação que rompesse o bloqueio continental seria invadida militarmente pelas forças napoleônicas. Então, se alguém rompeu o bloqueio continental e a França souber, Napoleão e seus exércitos invadem esse país. Agora, os países europeus estão numa sinuca de bico, né? Estão numa sinuca de bico porque ou eles cumprem o bloqueio continental e não são invadidos pela Inglaterra e ficam sem produtos manufaturados, ou eles ficam com produtos manufaturados e são invadidos pela França. Então, de novo, a sinuca de bico é a seguinte:
os países europeus mantêm o bloqueio continental imposto por Napoleão e não compram produtos ingleses e assim não são invadidos pelas forças napoleônicas, ou eles rompem o bloqueio continental, satisfazem suas necessidades de produtos manufaturados e correm o risco, caso Napoleão venha a descobrir, de serem invadidos por e pelas forças napoleônicas, por Napoleão e pelas forças napoleônicas. Realmente é uma decisão meio complicada. Qual foi a saída? A saída foi pela tangente, como sempre. Os países começaram a contrabandear os produtos manufaturados ingleses. Olha só como não adianta, sempre tem uma saída, né? E nem é jeitinho brasileiro, é jeitinho europeu mesmo. As nações europeias começaram a contrabandear produtos manufaturados ingleses, os ingleses se aproveitaram da necessidade desses produtos manufaturados dessas nações e cobravam preços maiores no mercado negro. Então, aquela ideia que Napoleão teve de falir, de levar ao caos a economia inglesa, já não deu certo. Na realidade, os ingleses estão ganhando igual ou mais do que no tempo em que não havia o bloqueio continental. E outra coisa, como Napoleão fechou os portos do continente europeu aos ingleses, os ingleses, além do mercado negro, eles abrem o seu leque comercial de opções comerciais para as Américas. Eles voltam os seus olhos para as Américas e começam a fornecer produtos manufaturados para o continente americano. Dessa forma, com contrabando e fornecendo produtos manufaturados para o continente americano, nós vamos ver que os europeus contornam o caos econômico que Napoleão tentou implantar e mantém no continente europeu e no continente americano a sua influência, a sua presença. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Império Napoleônico. O Império Napoleônico ele é um dos maiores impérios da história. Napoleão conquistou praticamente toda a Europa. E essas conquistas muitas vezes vieram de batalhas com países que romperam o bloqueio continental. Entre eles podemos citar Portugal, Espanha e a Rússia. E também de países que atacaram o Império Napoleônico, temendo aquilo que nós falamos anteriormente, que a França tinha inventado algo muito perigoso para as nações europeias absolutistas, de regime medieval, de economia medieval e de sociedade imóvel, sem mobilidade social. Eles inventaram um governo de um imperador, até aí está igual, com poderes absolutos, até aí está igual, mas com uma sociedade burguesa, que admitia tudo: comércio, liberdade religiosa, filosófica, de pensamento, igualdade jurídica e mobilidade social. Então, como nós já falamos anteriormente, muitos vizinhos de Napoleão, muitas nações europeias, temeram que isso se alastrasse como uma epidemia, como uma pandemia, e nas suas nações também, plebeus, não nobres, ou até nobres, influenciados por pensamentos iluministas ou revolucionários, viessem a querer depor o velho regime e instalar esse novo modelo que estava dando certo na França. Uma mistura de imperador absolutista com economia burguesa e sociedade burguesa. Então, nós vamos ver que diversos vizinhos de Napoleão atacaram a França, foram derrotados pela genialidade de Napoleão. Se vocês viram o vídeo da Discovery Channel, como nós aconselhamos o documentário, vocês viram algumas dessas batalhas, viram o gênio militar de Napoleão, né, enfrentando às vezes exércitos mais numerosos, diferença de 2-1, 3-1, e Napoleão suplantando essa superioridade do inimigo na base da inteligência e da estratégia. Bom, resumindo, o Império Napoleônico conquistou a Espanha, o Reino da Itália, o Reino de Nápoles, conquistou o Grão-Ducado de Varsóvia, conquistou a Córcega, conquistou a Baviera, a Confederação do Reno e a Westfália, e o Reino de Portugal, o Império Otomano, a Sardenha e a Sicília.
Para a gente ter uma ideia melhor disso, vamos dar uma olhadinha no mapa. Olha aí o mapa aí que interessante. O que vocês veem em azul escuro é o Império Napoleônico, o Império Francês. O que vocês virem num azul um pouquinho mais claro são nações que dependem do Império Francês. Dependem como? Dependem em produtos manufaturados, então a França interfere na economia dessas nações, temem militarmente o Império Francês e se colocam como, não digo aliados, mas como não agressores. Então, essas nações que dependem do Império Francês são as que têm a cor azul um pouco mais clara. E o azul mais clarinho são os aliados declarados do Império Francês. Então, se vocês observarem, já nessa situação, a França de Napoleão domina boa parte da Europa. O mapa é muito ilustrativo, na realidade. Mas vocês vão ver que a situação vai piorar, ou seja, o Império Francês vai aumentar ainda mais. Vamos dar uma olhadinha no outro mapa. Só um minutinho. Vamos dar uma olhadinha no outro mapa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás. Eu peço que vocês olhem com atenção para o Império Otomano. Vai aparecer uma flechinha azul ali. O que significa isso? Foi invadido por Napoleão e anexado ao Império Francês. Olha só. Quer dizer que aquela partezinha que está branca vai ficar toda azul escura. Vamos de novo. Olha ali Portugal. Portugal contrariou o bloqueio continental, foi invadido por Napoleão e anexado ao Império Francês. Para completar, a Suécia também vai ser invadida por Napoleão. O que sobrou? A Grã-Bretanha e a Irlanda, né, que faz parte do Reino Unido, o Império Russo, e pronto. Todo o resto da Europa já está nas mãos de Napoleão. Se não fazem parte do Império Napoleônico, se não foram anexados pela guerra, ou eles são aliados ou eles são dependentes. Mas boa parte da Europa já foi anexada pelo Império Francês, pelo Império Napoleônico. Tá certo? Então o poder de Napoleão é vasto. Ninguém pode brincar com Napoleão, com o Império Napoleônico. O princípio do fim. Gente, quando eu comentei com vocês, que o bloqueio continental foi um tiro no pé que Napoleão deu, não só porque não adiantou nada, porque nós vimos que os ingleses não atingiram o caos econômico, pelo contrário, eles continuaram comercializando, seja sob forma de contrabando, na oculta, né? E além disso, os ingleses, quando viram que os portos europeus estavam fechados oficialmente, por que eu falo oficialmente? Porque oficialmente o contrabando, né? O comércio continua intenso com os ingleses, na realidade. Eles viraram seus olhos para o continente americano e começaram a vender produtos manufaturados americanos. Ou seja, a economia inglesa, se não estava igual, se não estava melhor, no mínimo estava igual. Mas muitos historiadores dizem que o bloqueio continental fez a magia, a artimanha de melhorar a economia dos ingleses. Outra coisa também é que esse bloqueio continental, além de não ter adiantado nada, absolutamente nada, em implantar o caos econômico na Inglaterra, ele forçou a França a incontáveis guerras ou guerras que levaram muitas vezes ao desgaste do Império Francês. Por exemplo, Portugal, vamos começar por Portugal, ele vai desobedecer o bloqueio continental. Napoleão vai descobrir e vai cumprir a ameaça, vai invadir Portugal. Nós conhecemos bem essa história lá também do primeiro ano do ensino médio. Nós vimos o período colonial, o fim do período colonial no Brasil, e vimos que no Brasil o período colonial termina com a chegada de Luís XVI no Brasil, ou seja, o Brasil deixa de ser colônia porque agora tem um rei morando no Brasil. Quem é esse rei? Dom João VI. Se tem um rei, vira um reino. Então o Brasil deixou de ser colônia graças à chegada de Dom João VI, da família real, dos nobres e dos oficiais portugueses para virem residir no Brasil. Vieram para o Brasil escoltado pelos ingleses, já que Napoleão havia invadido Portugal.
A invasão de Portugal custou caro a Napoleão, porque os portugueses, com a ajuda dos ingleses, mantiveram uma resistência a essa invasão, que manteve as forças do Império Francês mobilizadas por muito tempo. Se nós pudéssemos citar outro problema provocado pelo bloqueio continental, nós citaríamos mais uma guerra, da Espanha. Essa talvez tenha sido a mais danosa para o Império Francês, claro que a mais danosa de todas, né, dessa galera aí que vai romper o bloqueio continental, é a campanha da Rússia, é a luta contra a Rússia do Alexandre, ou do Alexander, como vocês quiserem chamar, do czar, que vai romper também o bloqueio continental, porque não conseguia manter-se sem os produtos manufaturados ingleses. Mas isso é um assunto que a gente vai ver adiante. Eu vou tocar agora no assunto que é a invasão da Espanha. A Espanha descumpre o bloqueio continental, Napoleão invade a Espanha, só que na Espanha, mesmo tendo vencido o exército espanhol, mesmo estando dentro da Espanha, Napoleão começa a enfrentar um tipo de guerra que ele e seu exército desconheciam, a guerrilha. Os espanhóis administram em doses amargas ao exército de Napoleão a arte da guerrilha. A guerrilha através de atentados, a guerrilha através de sequestros, a guerrilha através de torturas feitas a oficiais do exército francês. O exército francês também vai retribuir na mesma moeda, vai começar com perseguições, torturas no território espanhol, que vai aumentar ainda mais o ódio dos espanhóis em relação aos ocupadores, em relação à ocupação francesa. Bom, essas guerras todas, elas são caras. Toda guerra é muito cara, é muito dispendiosa. Nós vamos ver então que as guerras de ocupação de Napoleão, essas guerras aí contra a galera que desobedeceu o bloqueio continental, ou as guerras contra as nações absolutistas europeias que atacaram a França por temer o novo sistema, mistura de império absolutista com sociedade burguesa, elas custam caro. E Napoleão, para manter seus exércitos, suas forças, ele é obrigado a taxar impostos pesadíssimos sobre as nações dominadas. Então, a exploração das populações dominadas se torna um grave problema para Napoleão também. O não abastecimento da Europa de maneira suficiente com produtos manufaturados também faz que várias nações europeias percam a paciência com Napoleão, percam a paciência com o Império Francês. A resistência de Napoleão em manter o bloqueio continental é algo que irrita até mesmo alguns oficiais e generais de Napoleão. Então nós vamos ver que o Império Francês está entrando numa lenta, mas acentuada decadência. Nós vamos ver que um dos motivos dessa decadência é o bloqueio continental. O bloqueio continental que Napoleão cria para dar um basta no seu inimigo tradicional, a Inglaterra, tentando levar ao caos. Ele fracassa nessa tentativa, a gente já viu isso. E, pelo contrário, agora o bloqueio continental provoca mais guerras daqueles que contrariam o bloqueio continental e vão ser atacados pelas forças francesas. Vai ser ruim para a França, porque guerra é caro, e Napoleão, para obter os recursos necessários, vai penalizar as nações dominadas com pesados impostos. Além disso, as nações europeias estão chateadíssimas com a França, que não consegue abastecer de produtos manufaturados, e eles são obrigados a comprar produtos manufaturados da Inglaterra no mercado negro, pagando mais e se arriscando, caso ocorra a descoberta por parte de Napoleão, de serem invadidos. Então isso é uma lenta decadência, Outro fato também que trazia muita animosidade em relação à França, é que quando Napoleão invadia uma nação, ele depunha os monarcas, acabava com os privilégios dos nossos amigos nobres e clérigos, ou seja, ele implantava a sociedade burguesa nas nações dominadas. É claro que os nobres europeus, que as nações absolutistas, temiam isso.
com medo das nações deles se tornarem as próximas vítimas de Napoleão, de perderem os seus tronos, seus privilégios e de verem implantadas em suas nações, após uma invasão napoleônica, a sociedade burguesa. Então, todos esses fatos que trazem prejuízo econômico para a França, que trazem animosidade das outras nações em relação à França, porque a França está cobrando impostos altos, porque a França resiste e mantém sempre esse bloqueio continental e a ameaça de invadir as nações que o quebram. Quando a França invade uma nação, a primeira coisa que Napoleão faz é depor os monarcas absolutistas, colocar emissários ou regentes de confiança deles, implantar a sociedade burguesa, inclusive ele traz até o código napoleônico para as nações dominadas. Então Napoleão se torna uma dor de cabeça para as demais nações europeias absolutistas. Mas mesmo com todos esses problemas, Napoleão estava levando, as nações europeias ainda tinham medo de atacá-lo. Napoleão era tido como a reencarnação do Deus Marte, imbatível no campo de batalha, o maior estrategista. Corria a lenda, alguns generais acreditavam que Napoleão tinha um dom de ler a mente dos generais inimigos, porque parecia que ele previa as movimentações dos generais inimigos no campo de batalha, ou que ele tinha o poder de induzir os generais inimigos a fazer o que ele queria. Então existia todo um misticismo em torno da figura de Napoleão, da invencibilidade, da genialidade de Napoleão, que impedia que as nações europeias o atacassem. Só que agora acontece um fato, não vou dizer novo, mais uma vez uma nação desobedece o bloqueio continental. A Rússia, do czar Alexander, desobedece o bloqueio continental e Napoleão imediatamente decreta guerra contra a Rússia, né? Então, Napoleão queria transformar a Rússia como exemplo. Ele ia devastar o exército francês tão rápido, de maneira tão eficiente, que nenhuma outra nação europeia teria coragem de enfrentá-lo. Para fazer isso, para transformar a Rússia num exemplo, para nunca mais ninguém ter coragem de romper o bloqueio continental, Napoleão vai recrutar um exército grandioso. São mais de 600 mil homens. Alguns historiadores afirmam que são 690 mil soldados, onde metade não digo, 300 mil eram franceses, e os demais foram recrutados nas nações dominadas por Napoleão. Então não era um exército homogêneo, era um exército heterogêneo, onde se encontrava desde aquele soldado fanático por Napoleão, o que tinha Napoleão quase como um deus, até soldados vindos de nações estrangeiras que estavam ali obrigados por convenções, por alianças, que eles tinham que se submeter como nação dominada. As nações dominadas lutavam, em caso necessário, ao lado do seu dominador. E o seu dominador era a França. Então eles tinham que lutar ao lado de Napoleão. Napoleão, então, traz esse exército magnífico, 600 mil homens, leva desse exército magnífico 300 mil soldados franceses, os melhores, os mais experientes, e imagina uma campanha rápida. Napoleão pretende a invasão da Rússia, ou seja, ele pretende, como ele falava, estar dormindo em Moscou em menos de 20 dias, no máximo em 30. Gente, vamos procurar entender uma coisa aí. Napoleão era um estrategista, um gênio militar. De repente, ele reúne um exército numeroso. Olha que Napoleão, se vocês assistiram o documentário, na maior parte das vezes, quando ele derrotou as outras nações, ele sempre estava em inferioridade numérica no campo de batalha. Mas agora ele se preocupou em estar em superioridade numérica. Que superioridade, né? O exército russo era numeroso, mas não tinha um terço desses soldados aí. Então seria um massacre sem tamanho. Napoleão estava com uma superioridade de 3-1, mais ou menos. Bom, talvez aí, isso é uma interpretação da história,
Napoleão, devido a esse exército gigantesco, ele se tornou descuidado. Descuidado como? Descuidado porque ele não ouve mais seus generais, não ouve mais os seus marechais. Napoleão acredita fielmente, que ele é invencível, né? E por esse motivo, ele não ouve mais seus generais e comete uma série de erros crassos, né? Primeiro, ele conclui que vai ser uma guerra rápida, baseado na quantidade numérica dos seus soldados e na superioridade de armas que possui. Estranho, porque Napoleão inúmeras vezes lutou com inferioridade de soldados e com inferioridade de forças bélicas. E ele sabe que nem sempre o exército mais numeroso e mais bem armado ganha a guerra, né? Então, mas dessa vez parece que ele esqueceu a lição que ele mesmo ensinou para a Europa. Mas vamos lá. Seus generais e seus marechais experientes, muitos deles estudiosos das antigas guerras que ocorreram no continente europeu, eles o avisam das enormes distâncias que compõem a nação russa. A Rússia é a maior nação do mundo em extensão territorial e boa parte desse terreno é acidentado. Então, o que os generais estão falando para Napoleão é como ele vai conseguir, em 20 dias, no máximo 30, conquistar a Rússia com as dimensões territoriais que a Rússia possui. Então, como ele vai conseguir isso? Como é que ele vai sair da fronteira até Moscou tão rapidamente, de maneira tão eficiente, que ele vai conquistar a Rússia, o maior país do mundo, em extensão territorial, em menos de um mês? Primeiro ponto. Napoleão responde aos seus generais que ele vai fazer isso através da marcha forçada. Ele pretende que os soldados marchem 112 quilômetros a cada 2 dias. Isso dá uma média aí de 65 quilômetros por dia. Gente, imagina marchar 65 quilômetros por dia num terreno acidentado e carregando uma mochila. Que se algum de vocês um dia serviu o serviço militar, vocês vão descobrir que aquela mochila que os soldados carregam até hoje, ela pesa de média de 30 a 45 quilos. Imagina fazer isso num terreno acidentado, imagina fazer isso num terreno vasto. Os generais de Napoleão também o advertem sobre os perigos climáticos da Rússia. A Rússia, ela tem os chamados climas extremos. O verão russo pode chegar acima de 45 graus, o verão. O inverno russo pode chegar abaixo de 44. Então os generais avisam Napoleão tanto do rigor do inverno como o rigor do verão. Napoleão, mais uma vez, ele diz que não se preocupa com isso, porque vai ser uma guerra rápida. Que bom, né, que ele está tão confiante assim. Os generais de Napoleão também o advertem da logística. O que é logística? Logística é um material de apoio. A quantidade de munição, alimento, água e armas que tu leva para suster as tropas no campo de batalha. Napoleão está levando uma logística leve, porque ele quer marchar rápido, ele quer velocidade na marcha, então ele está levando pouca comida, pouca água e pouca munição. Tudo para marchar rápido. Ele quer acabar essa guerra, relembro vocês, em menos de 30 dias. Aí os generais perguntam a Napoleão, mas como vai manter um exército desse tamanho? Mais de 600 mil homens, alguns historiadores falam em 690 mil, com tão pouca munição, com tão pouca água, com tão pouca comida, né? Com tão pouco vestuário. Napoleão explica aos seus generais que ele não precisa de nada, porque ele vai invadir todas as cidades e vilarejos que ele encontrar pelo caminho, e vai se apoderar das armas, da munição, da roupa, da água, da comida que ele encontrar nesses locais.
Os generais de Napoleão, então, estão extremamente preocupados, porque Napoleão aposta a vitória sumária sobre a Rússia nos seguintes pilares. Primeiro, no exército numeroso bem equipado. E segundo, na velocidade da marcha dos seus soldados, percorrendo 112 quilômetros a cada 2 dias. Bom, gente, eu não preciso dizer para vocês que deu errado, né? Deu muito errado. Deu errado porque Napoleão começa a enfrentar o verão russo com temperaturas acima de 45 graus. Esses soldados caminham em terrenos bem inóspitos, em terrenos bem acidentados, marchando 60 e poucos quilômetros, 62, 65 quilômetros por dia, carregando uma mochila de 45 quilos. Logo, Napoleão começa a ter baixas por causa da desidratação, por causa da insolação. Muitos soldados que escrevem aos seus familiares dizem que aquela é a campanha no inferno, devido ao calor abrasador, à falta de água, ao alimento escasso, né? E não devemos esquecer que Napoleão, apesar de ter vestido seus soldados com roupas de verão, um uniforme leve, mesmo assim esse uniforme leve é pesado para um calor de 45 graus, né? Ou acima de 45 graus que está acontecendo na França. A marcha de Napoleão, a marcha forçada que os soldados realizam, percorrendo distâncias enormes a cada dia, ela exaure os soldados e faz com que muitos não resistam de maneira alguma ao calor e à falta de preparo para um ambiente numa temperatura tão elevada. Uma coisa que nós temos que salientar é a inteligência dos generais da Rússia. Napoleão, quando ele invadiu a Rússia, ele achou que ele encontraria de imediato o exército russo, que eles travariam uma batalha e que ele, Napoleão, com uma superioridade numérica e de armas, esmagaria o exército russo rapidamente, tomaria as armas, se apropriaria das munições, dos mantimentos, até das roupas dos russos, e marcharia em alta velocidade em direção a Moscou, que já estaria desprotegida, tendo a maior parte do seu exército já destruídos. Só que isso não aconteceu. O exército russo recua, ele nunca enfrenta de maneira direta as forças de Napoleão. No lugar disso, eles praticam a guerrilha. As forças napoleônicas são atacadas toda noite por grupos de guerrilheiros russos, que matam a esmo através de balas atiradas a esmo em direção ao acampamento francês. Qual era o objetivo da guerrilha russa? Não era matar muitos soldados, claro que não. Imagina, uma guerrilha que tem como principal ação vir rapidamente, atirar e fugir, não espera matar muita gente. Os russos, na realidade, eles matavam poucos soldados por noite. Só aquele soldado que deu azar de ficar na frente de alguma bala perdida, atirada a esmo pelos russos. Só que, na realidade, os russos estavam praticando uma coisa chamada terror. Os soldados franceses, no cair da noite, eles não dormiam mais. Não dormiam mais porque eles temiam que a qualquer momento apareceriam os guerrilheiros russos, atirariam contra o acampamento e alguma bala perdida pegaria num deles. Por isso eles se mantinham acordados, ativos, para que ao menor ruído, ao menor indício de ataque da guerrilha, eles se defendessem e se abrigassem. Esses soldados não dormiam mais. Então, quando amanhecia, eles estavam cansados e não conseguiam cumprir as metas impostas para Napoleão de marchar 62 km por dia. Então, a guerrilha, na realidade, o que ela está fazendo é atrasar o exército napoleônico. Vocês viram lá no começo que quando perguntaram a Napoleão por que ele levava em sua logística tão poucos recursos, ele disse que ele ia tomar os recursos que ele encontrasse pelo caminho. Ou seja, cada cidade, cada vilarejo que ele invadisse, ele ia se apropriar desses recursos. E aí vem outra tática de guerra dos generais russos, que se chama Campanha da Terra Arrasada. O que é a Campanha da Terra Arrasada?
cada vez que os franceses, cada vez que o exército de Napoleão ia invadir uma cidade ou um vilarejo, quando ele entrava na cidade era sempre a mesma cena. A cidade tinha sido completamente queimada, a água envenenada, a comida tinha sido levada ou envenenada, as roupas tinham sido levadas ou destruídas, queimadas, a munição tinha sido levada ou destruída, ou seja, as forças napoleônicas entravam nos vilarejos e nas cidades e não havia absolutamente nada que os ajudasse em termos de alimentação, abrigo, munição ou vestuário. Isso se chama Campanha da Terra Arrasada. Qual é o objetivo da Campanha da Terra Arrasada? Atrasar as forças napoleônicas, diminuir a velocidade da marcha, porque esses exércitos aí, sem recursos obtidos das cidades e vilarejos invadidos, eles são obrigados a parar e esperar que a logística, as carroças que trazem água, mantimentos, né, vestuário, munição, os alcance. Isso faz com que as marchas se tornem mais lentas e traz um perigo terrível para as forças napoleônicas, porque muitas vezes, devido à marcha forçada empreendida por Napoleão, a distância entre as tropas e as carroças da logística eram muito grandes e os soldados acabavam ficando 1 dia, 2 dias sem água e alimento. Então nós vamos ver que muitos soldados, morrendo de sede, começam a beber qualquer água, né? Águas muitas vezes de córregos que já tinham sido envenenados, ou águas impuras, impróprias para o uso, porque estavam contaminadas por parasitas, bactérias e tudo mais. Então nós vamos ver que outro problema que vai surgir para Napoleão, além do calor, além do pouco sono dos soldados, que não dormiam mais devido à ação da guerrilha, além do calor intenso do verão russo, dos 45 graus. Mais uma coisa, o verão russo ele faz com que a escuridão absoluta, essa escuridão da noite que facilita o nosso sono, durante o verão russo, em determinadas regiões, não dure mais que 3 horas, ou seja, 3 horas de escuridão absoluta e depois de penumbra. Vocês devem saber que sem escuridão absoluta, sem pelo menos uma escuridão mais intensa, é impossível descansar. A pessoa que se submete à luz intensa ou que se submete a pouca penumbra, a não escuridão na hora de seu repouso, ela tem uma boa possibilidade de estresse, de cansaço, de fadiga por não dormir direito. Então os soldados de Napoleão já não dormiam por causa da guerrilha e também não dormiam devido às poucas horas de escuridão que havia durante o verão da Rússia. Agora também eles passavam sede e fome devido ao distanciamento das tropas que viviam em marcha acelerada por causa de Napoleão, devido às ordens de Napoleão, e se distanciavam muito das carroças da logística que traziam suprimentos e água. Então esses soldados, além de tudo isso agora, em desespero, começam a tomar qualquer água e começam a se contaminar por parasitas, ter problema com diarreia, ou tomando água envenenada pelo pessoal da Terra Arrasada, que antes de sair das cidades e vilarejos envenena a água, e muitos começam a morrer ou ficar gravemente doentes. Então nós vamos ver que Napoleão está enfrentando sérios problemas. Problemas que vão desde a extensão do território russo, que o obriga a fazer marchas forçadas. O território é íngreme, é acidentado, as marchas forçadas desgastam por demais os soldados. Além disso, tem o verão de mais de 45 graus, provocando insolação e desidratação nesses soldados, muitos morrem. Existe um historiador que fala que o verão russo matava 6.000 soldados, é um número expressivo, viu? 6.000 soldados a cada 2 dias ou a cada 1 dia durante a marcha forçada de Napoleão na Rússia. Isso é um número um pouquinho elevado, né? Mas está registrado por um dos historiadores que acompanhou a marcha das forças napoleônicas na Rússia. Além disso, eles enfrentavam a escassez de alimento, a escassez de água, problemas de diarreia
e envenenamento, porque acabavam tomando águas contaminadas que encontravam pelo caminho. Sem contar a terra arrasada, que não lhes fornecia nada. As cidades russas sempre estavam completamente destruídas quando o exército napoleônico chegava, não havia absolutamente nada para ser utilizado. A campanha da Rússia está se mostrando um verdadeiro desastre. O verão russo é insuportável, os problemas com água, com abastecimento são insuportáveis, as doenças se multiplicam, o descontentamento dos soldados e dos generais em relação a Napoleão, porque todos tentaram avisá-lo, também se multiplica. Muitos já estão colocando em dúvida a genialidade de Napoleão, estão contestando isso. Então Napoleão está enfrentando problemas terríveis que vão desde problemas climáticos, desde guerrilha, desde terra arrasada, desde falta de água. São problemas terríveis, mas finalmente Napoleão decide que a única saída para o seu exército é parar de invadir cidades e vilarejos que geralmente eles vão encontrar destruídos e queimados, e marchar de uma vez só em direção à Rússia. Napoleão, então, vê como única saída a marcha forçada, sem paradas, em direção à Rússia. Observe que o exército napoleônico já está extremamente debilitado. Napoleão agora avisa os seus generais, seus almirantes, que ele vai pegar esse exército debilitado e vai empreender uma marcha forçada contínua até chegar a Moscou, porque ele tem a certeza que lá em Moscou finalmente eles vão encontrar o exército russo e finalmente ele vai conseguir exterminar o exército russo. Né? Essa é a ideia de Napoleão. Né? Napoleão então acreditava, finalmente, eu avancei um pouquinho demais. Finalmente, Napoleão acreditava que ele teria sua tão grande batalha contra o exército russo, que chegando na periferia, nas imediações de Moscou, ele finalmente enfrentaria o exército russo. E realmente isso aconteceu. Quando ele se aproxima de Moscou, finalmente o exército russo aparece. As forças de Napoleão estão debilitadas pela marcha forçada, por todos os problemas que nós já falamos anteriormente. Nós vamos ver também que os soldados de Napoleão já não estão mais idolatrando o seu ídolo, o general, eles estão colocando um pouco de dúvida na capacidade militar de Napoleão, os generais mais ainda que os soldados, né? E nós vamos ver então que finalmente Napoleão se depara nas imediações de Moscou com um exército russo bem alimentado, bem armado, e Napoleão, ao invés de traçar alguma estratégia, algum plano para poupar as suas forças que estão debilitadas, apesar de mais numerosas, estão debilitadas, ele manda um ataque massivo e único de suas forças sobre as forças russas. Essa batalha, a Batalha de Borodino, ela vai ser uma batalha que vai entrar para a história, onde vão morrer milhares de pessoas vão morrer. A Batalha de Borodino, em 7 de setembro, dos 250 mil participantes que lutaram de maneira direta nessa batalha, que foram para a frente de batalha, tanto russos quanto franceses, nós vamos ver que vai levar a uma morte massiva de soldados. De 250 mil que lutaram nessa batalha, 80 mil soldados vão morrer. Né? Então o desgaste da batalha é imenso. E Napoleão, que ansiava em destruir o exército russo, ele não vai conseguir o seu intento. Por que ele não vai conseguir o seu intento? Porque os russos fogem. Quando os russos notam que a vantagem numérica de Napoleão e de suas armas está fazendo a diferença, apesar de muitos soldados franceses estarem morrendo, o czar e seus generais, habilmente, eles mandam suas tropas recuarem para se preservarem.
Napoleão, ao invés de perseguir as tropas inimigas que recuam, ele prefere entrar em Moscou. Por que Napoleão prefere entrar em Moscou? Ele prefere entrar em Moscou porque ele acredita que lá ele vai encontrar o que ele não encontrou pelo caminho: alimento, água, munição, abrigo, vestuário. Napoleão sabe que o inverno se aproxima. Napoleão entra em Moscou, ele até senta na cadeira do czar. Mas, no mesmo dia, ou passado o dia, durante a noite, Napoleão vai ter a incrível surpresa de ver Moscou arder em chamas. 75% da cidade e dos seus recursos serão queimados pelos próprios russos. Até hoje, gente, os russos negam isso. Os russos dizem que quem queimou Moscou foram os franceses, a mando de Napoleão. Mas é meio difícil de acreditar, né? Napoleão estava ansioso para se apoderar dos recursos que a cidade de Moscou poderia lhe oferecer. Que recursos são esses? Alimentação, munição, abrigo, vestuário. Então ele jamais ia queimar a fonte que iria lhe dar esses produtos. Na realidade, quem queimou mesmo foi o povo de Moscou, que já havia recebido instruções do exército russo. Então agora Napoleão não tem mais a Moscou para se abrigar. Não tem mais os alimentos e a água de Moscou. Não tem mais o vestuário. Napoleão manda recolher o que é possível. Começa a empreender uma retirada, porque o inverno chegou. Em 18 de outubro, quando os nossos amigos franceses iniciaram a retirada, a temperatura, de uma hora para outra, quase que imediatamente caiu a 0 graus. Os militares franceses se viram de frente com o inverno russo, com o início do inverno russo. O pior ainda está por vir. O desespero foi tão grande que eles pegaram todo e qualquer vestuário, como agasalho, até roupa de mulher. Os soldados franceses usaram para se abrigar do frio. O que foi encontrado? O que não foi queimado? O que foi encontrado foi utilizado pelos soldados franceses em desespero contra o frio intenso que adivinha. Nós vamos ver que, com o passar do tempo, os nossos amigos franceses empreendem uma marcha para o sul, numa retirada desesperada da Rússia. Gente, os nossos amigos, os generais, os marechais franceses já haviam avisado Napoleão que o monarca sueco tentou invadir a Rússia no passado, no século XVIII, e os russos o haviam atrasado. Suas tropas encontraram o inverno russo e esse monarca, ele viu as suas tropas morrerem de fome e de frio. Então o que ia acontecer agora era sabido por cada general, por cada marechal de Napoleão e pelo próprio Napoleão. A principal estratégia de Napoleão, que era marchar bem rápido, destruir o exército russo, invadir Moscou e prender o czar, deu tudo errado. A marcha não conseguiu ser rápida, eles tiveram problemas com o verão, tiveram problemas com guerrilha, problemas da terra arrasada, tiveram problemas internos, porque já havia insatisfação com os soldados, tiveram problemas de abastecimento logístico, a água faltou, os soldados beberam, muitos beberam água ruim, ficaram doentes ou morreram. Depois tiveram problemas quando Napoleão, apesar de saber que seus soldados estavam fatigados, doentes, ele os manda para um combate direto contra as forças russas, apostando na superioridade numérica e na superioridade de armas. Tiveram um problema por acreditar na teoria de Napoleão que em Moscou eles conseguiriam toda a alimentação, toda a munição, todo o vestuário e toda a água que necessitavam, e o que eles conseguiram foi ver Moscou arder em chamas, ver 75% da cidade ser destruída do dia para a noite e não haver mais água, não haver mais alimento, não haver mais munição, muito menos vestuário. Os soldados franceses, humilhados, temerosos, abandonam Moscou se apoderando do que podem de roupas, alguns usam até roupas de mulheres para se agasalhar. Tentam fugir para o sul, mas o czar e suas forças que restaram cortam essa tentativa de retirada do exército francês para o sul. Eles obrigam as tropas de Napoleão a se retirar pelo caminho de onde vieram. Então esses soldados cansados, com fome, com frio, muitos já morrendo de frio e de doenças ocasionadas pelo frio,
eles são obrigados a passar de novo pelo campo de batalha de Borodino, aonde ainda, já faz um pouco mais de um mês da batalha de Borodino, onde ainda residem os cadáveres dos seus colegas, jogados no campo de batalha, agora congelados e preservados pelo frio intenso da Rússia. A temperatura da Rússia atinge menos 44 graus, os soldados morrem aos milhares, a fome, devido à baixa logística planejada por Napoleão, assola as forças francesas, não tem comida, os soldados começam a devorar os próprios cavalos. Os cavalos, por não terem ferraduras próprias para a neve, eles escorregam, quebram as patas. Os canhões e as armas pesadas atolam na neve ou na lama, quando essa neve derrete. Ou seja, o exército Napoleão está um caos e debanda da Rússia em pleno caos. Uma demandada desesperada, um salve-se quem puder. Para vocês terem uma ideia, uma das histórias que é contada pelos historiadores que acompanharam essa campanha na Rússia, certa vez o carro, a ambulância, a carroça que carregava os doentes do exército francês, foi guardada com seus 4 cavalos. Quando amanheceu não tinha cavalo mais nenhum. Os soldados tinham devorado os cavalos. Não haviam mais cavalos para puxar a carroça com os feridos franceses, e esses foram abandonados à própria sorte no frio de 46 graus da Rússia para morrer. Então a humanidade, o coleguismo, o companheirismo dos soldados franceses não existe mais. Se não existe dos soldados franceses, imaginem das forças estrangeiras que estão junto com esses soldados, que já não gostavam de Napoleão, que nem queriam estar naquela guerra. Então nós vamos ver que o exército de Napoleão está um caos, dividido, as armas não funcionam, a fome graça, a doença graça, o frio mata, né? Outro caso contado também pelos historiadores de Napoleão são casos de canibalismo. Os soldados começam com fome a praticar o canibalismo. Dizem que um grupo de soldados encontrou pelo caminho, quando estava fazendo sua retirada desesperada, um celeiro. Para se abrigar do frio, eles entraram no celeiro e fecharam a porta do celeiro para que outros soldados não entrassem, porque o ambiente era pequeno. E se muitos soldados viessem para ali, é óbvio que eles teriam que sair. Para se esquentar, eles acendem uma fogueira dentro do celeiro, abrigados e com o corpo mais aquecido, eles acabam caindo no sono. Afinal, os soldados estão fatigados, estão cansados. Eles dormem e o fogo queima o celeiro. No amanhecer, as chamas atraem os demais soldados, que encontram o celeiro completamente queimado e seus colegas carbonizados, assados. Muitos soldados franceses vão devorar os colegas assados, os colegas carbonizados. Então até canibalismo ocorreu. Até canibalismo acaba ocorrendo. O czar, ele não esquece de Napoleão, de jeito nenhum, né? E ele sabe que o exército de Napoleão caiu numa armadilha mortal. Os soldados vagam pelo frio intenso da Rússia numa fuga desesperada, se não salve-se quem puder. Então o czar sabe que é a hora de destruir o exército de Napoleão e destruir Napoleão. Então o czar vai tomar algumas medidas, né? Medidas para aproveitar esse caos que nós estamos vendo. Essa imagem é interessante porque ela mostra a passagem de Napoleão e suas forças pelo campo de Borodino, onde eles vislumbram mais uma vez os cadáveres dos colegas mortos no campo de batalha. Bom, o nosso amigo czar, sabendo que o bem treinado exército francês, o bem armado exército francês, o gigantesco exército napoleônico, até com participação de nações estrangeiras, agora virou um bando de desesperados, esfomeados, doentes, fugindo do frio, da fome. Alguns viraram canibais, outros estão devorando os animais, alguns tiram nacos de carne dos cavalos ainda vivos, porque o frio intenso amortece a dor dos cavalos,
e eles não sentem a carne lhes sendo cortada. E eles comem essa carne crua mesmo, porque não tem como acender um fogo num vento tão intenso, num frio tão intenso. O czar Alexandre, ele não esquece Napoleão, né? Ele não vai deixar Napoleão partir sem a sua vingança. Ele não vai deixar Napoleão partir com seus soldados. Ele quer exterminar o exército napoleônico. Para isso, ele toma uma medida desesperada, o czar russo. Ele contrata mercenários entre os cossacos. Os cossacos eram um povo bárbaro que vivia nas pradarias, nos montes russos, nas savanas russas, e esses cossacos, eles eram conhecidos pela sua selvageria, pela sua bestialidade. Eles eram selvagens no campo de batalha, impiedosos no campo de batalha. Pois o nosso amigo czar vai recrutar 100 mil cossacos e vai integrar esses cossacos às forças militares russas, tá? E vai atacar as forças francesas em retirada. Em determinado caminho, os franceses, ainda indo pelo caminho que vieram, eles constroem pontes precárias para ultrapassar lugares que, devido ao degelo, se tornaram rios e até corredeiras. Então, os soldados franceses estão passando por essas pontes precárias e não podem passar muitos soldados de uma vez. Para surpresa desses soldados, eles encontram do lado leste da ponte, ou seja, do lado de trás, né, eles estão avançando do lado de trás, a vinda dos cossacos e do exército russo. Os soldados franceses que já passaram a ponte, ao deslumbrar as forças russas se aproximando, acrescidas dos cossacos, e sabedores da fama dos cossacos, os soldados que já passaram a ponte, os generais, os marechais e Napoleão, que já está do outro lado, ele ordena a Napoleão a destruição das pontes, deixando um grande grupo de soldados, milhares de soldados franceses do outro lado, à mercê do exército russo e à mercê também da selvageria dos cossacos. Nós vamos ver que naquela noite vão matar milhares de soldados franceses. Os cossacos vão brincar de jogar os soldados franceses, as forças napoleônicas, nos rios gelados para vê-los morrer de hipotermia. Vão cortar as gargantas, vão torturar os que ficaram do outro lado da margem. Bom, em 26 de novembro, as forças napoleônicas, então, que tentaram atravessar o rio Berezina, eles vão sofrer essa baixa terrível que eu acabo de falar. Após isso, o exército francês que sobrou das forças napoleônicas vai chegar do outro lado. Finalmente vai chegar na Polônia, uma região dominada pelas forças napoleônicas. Em 14 de dezembro vai chegar na Polônia não o garboso exército de Napoleão, mas um grupo de soldados esfarrapados, famintos, doentes, vão chegar à Polônia. A maior tropa que Napoleão vai ter é de 22 mil homens. E nós não devemos esquecer que, segundo alguns historiadores, ele levou 690 mil homens para lá. Nesta campanha de Napoleão, a cada 7 homens, veja bem, a cada 7 homens, um vai morrer. Né? O total de sobreviventes, terminado a primeira fase da guerra, ou seja, eles conseguiram chegar na Polônia, já conseguiram se alimentar, estão recebendo cuidados médicos, a coisa está melhorando. Somando o que sobrou entre franceses e estrangeiros que lutaram ao lado de Napoleão, eles só terão 100 mil homens. Ou seja, nessa campanha, Napoleão perdeu 590 mil soldados. É um dano irreparável. Quando eu falo que é um dano irreparável, eu não estou falando de soldados, armas e cavalos, porque isso aí se repõe. É um dano irreparável para a moral,
para a fama de invencível de Napoleão. Ninguém mais acredita na invencibilidade de Napoleão. As nações outrora dominadas que temiam reagir e enfrentar o deus da guerra, o maior estrategista da Europa, Napoleão, agora não temem mais. Então nós vamos ver que nações dominadas se juntarão à Inglaterra, se transformarão num grupo chamado de aliados, formando uma santa aliança para invadir a França e destruir Napoleão. Então nós vamos ver que se unirão nessa santa aliança ingleses, prussianos, né? Então, ingleses, prussianos vão se unir, russos, que já deram uma surra nos franceses, e até austríacos. Por que eu falo até austríacos? Porque Napoleão casou com uma princesa austríaca e ele teve a surpresa de ver que o pai de sua esposa estava do lado dos aliados, buscando invadir a França para destruí-lo. Então nós vamos ver que Napoleão está com suas forças militares debilitadas, mas mais que tudo, Napoleão acaba de perder a fama de general invencível, de estrategista gênio, né? E os seus próprios generais e marechais não acreditam mais que ele consiga reverter essa situação. Então, quando seus marechais, seus generais descobrem do deslocamento dos aliados em direção à França, para evitar a invasão francesa, eles vão realizar um tratado com os invasores, ou seja, um tratado com a Santa Aliança, chamado de Tratado de Fontainebleau. Nesse Tratado de Fontainebleau, entre várias negociações, a principal era a entrega de Napoleão aos seus inimigos. Então Napoleão será entregue aos seus inimigos e exilado na ilha de Elba. Da ilha de Elba, Napoleão admira ao longe a Córcega, admira ao longe o território francês e amarga o tédio do seu exílio. Na França, os aliados vencedores acabam de colocar no poder a família Bourbon. A Santa Aliança dos aliados que derrotaram Napoleão, ela visa não só a derrota de Napoleão, mas acabar com o Estado burguês, a sociedade burguesa, criada e mantida em território francês por burgueses de Napoleão. Então, o rei Bourbon, que entra colocado no poder pelos aliados, ele vai acabar com essa sociedade. Aos poucos ele vai trazer de volta os nobres franceses que haviam fugido durante a Revolução Francesa. Ele vai começar a privilegiar clérigos e igreja, vai começar a trazer em voga a economia medieval, valorizando apenas as atividades agrárias, deixando de lado as atividades comerciais de manufaturados. Ele também vai acabar lentamente com a mobilidade social, planeja acabar com o Código Napoleônico, ou seja, o rei Bourbon, na França, ele vai executar um governo fraco e um governo que não terá nenhum apoio da sociedade francesa. Os franceses não estavam mais acostumados com o velho regime, em ter que bajular e ver ser privilegiado nobres e clero. Inclusive, esse rei francês ele vai começar a devolver lentamente as propriedades que pertenciam aos nobres, que foram confiscadas durante a Revolução Francesa. Vai fazer o mesmo com a igreja. Então, muitos que estavam usando essas propriedades, que as compraram do governo francês, agora vêm as propriedades ser confiscadas. E muitos que investiram no comércio de manufaturados, veem esse comércio ser desvalorizado em troca de uma economia agrária medieval. Então, a dinastia Bourbon na França está provocando sério descontentamento. Enquanto isso, Napoleão permanece no seu exílio em Elba,
admirando ao longe a costa da Córsega. Bem, alunos, nós vamos encerrando por aqui a nossa aula sobre a segunda fase da Era Napoleônica, chamada Império. Eu espero que tenha sido de proveito de todos vocês. Eu peço novamente que vocês assistam várias vezes esse vídeo, revejam várias vezes os slides para que o conteúdo seja fixado de maneira proveitosa. Agora, eu peço que vocês retornem à plataforma e realizem os exercícios de fixação. Muito obrigado, desejo a vocês um bom dia, fiquem com Deus.